Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 2 de outubro. Agora na Espanha, 10 horas e 17 minutos. No Brasil, 5 e 17 da manhã. Gente, diante daquela selvageria de ontem, a gente precisa começar a analisar a BTC pelo gráfico mensal, para a gente poder ter uma visão de helicóptero do que está acontecendo. No mensal, eu já vou falar dos fatos. Eu sei que muita gente acha que essas tensões no Oriente Médio podem anular um eventual, até anular um eventual bull run, mas eu vou explicar para os senhores que isso, na verdade, só vai turbinar uma pernada impulsiva. Aqui no mensal, não tem como negar que o corpo real que está se desenhando no mês de outubro já está comprador. Chegamos a fazer a máxima em 64.130 nesses 2 dias do mês de outubro, que está só começando. Não tem como negar que isso aqui foi uma grande onda 1, isso uma onda 2, aqui uma onda 3 que levou para 73, 774, 777. Isso aqui foi uma onda 4, isso aqui vai se desdobrar numa onda 5, que vai levar a BTC para além de 200 mil dólares. Não tem como negar que no mensal a gente está se desdobrando nessa grande onda 5 que vai levar a BTC para os 6 dígitos. Na minha leitura, o topo desse ciclo vai bater num patamar entre 240 e até 300 mil dólares. Agora eu vou sair do mensal e vou pular para o semanal. No semanal é uma absoluta insanidade o sujeito sustentar um viés de baixa diante dessa conformação gráfica. Vejam o RSI estocástico vulcânico querendo escalar aqui para os quadrantes mais tópicos da métrica. Na minha leitura, a BTC só vai descansar acima de 70 mil e vai facilmente buscar os 6 dígitos. Eu vou falar dos fatos porque o que está acontecendo é que tem muita gente desconfiada dessa divergência que está se abrindo entre a BTC e o S&P 500 e o ouro e as commodities. O petróleo disparou nas últimas horas. O ouro é uma proteção tradicional contra a inflação e disparou, desenhou novos máximos históricos. O S&P, um termômetro para as ações globais, também disparou. As commodities também dispararam, mas há uma exceção nessa série de disparadas, que é o Bitcoin. Há uma grande divergência entre a BTC e o S&P 500 e o ouro e as commodities. O fato, gente, é que essa divergência entre o Bitcoin e o S&P 500, principalmente, é absolutamente incomum. Desta vez, o Bitcoin parece que está marchando ao som de um tambor diferente daquele que está dando a toada para as commodities, para o ouro e para o S&P 500. O fato é que não há como negar que essa divergência é incomum. Na minha leitura, essa reportagem aqui da Medium é inconclusiva, mas na minha leitura, o que dá a toada, o que imprime o tambor que vai determinar a toada do Bitcoin não é o ouro, não é o S&P 500 e muito menos as commodities. O que define a movimentação da BTC é o dólar norte-americano, que está enfraquecido, mas nas últimas horas ganhou um belo fôlego e acabou. Vocês vejam que a gente desenhou 2 corpos reais compradores aqui para o DXY e a BTC desenhou exatamente 3 corpos reais vendedores aqui no diário para a BTC. Ou seja, há uma clara relação movimentacional de inversão entre o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, é o dólar contra ienes, euros, libras esterlinas. Quando o DXY ganha impulso, a BTC acaba fraquejando. O que aconteceu é que o DXY promoveu uma grande fuga descendente na sua acumulação, o que estaria devendo para a BTC uma grande fuga ascendente. Essa fuga só foi postergada por conta desse fôlego que o DXY ganhou nas últimas horas. Mas não ousem achar que isso vai ficar assim por muito tempo. A própria reportagem, no final dela, ela dá conta
de que os institucionais, ó, aqui, o que esperar desse descompasso entre as commodities, o ouro e entre a BTC, as commodities, o ouro, o S&P 500. Na verdade, o que está se desdobrando é uma grande oportunidade de compra. É isso que a reportagem acaba concluindo. Os institucionais estão vendo uma oportunidade de compra. Os dados sugerem que o Bitcoin poderá ter uma forte recuperação no último trimestre de 2024 e está sim se desdobrando uma oportunidade de compra. Nos gráficos nos time frames mais curtos, o que a gente está vendo é uma absoluta sobrevenda da BTC. Aqui no 6 horas, a BTC encostou no limbo, no zero. Dificilmente esse indicador, ele deita na sobrecompra, vai para o zero por tanto tempo como agora. Então, o que eu posso reportar para os senhores é o seguinte: aqueles que panicaram, que basicamente venderam no pânico ontem, eles têm que ponderar duas coisas não, uma série de coisas. Primeiro, o Fed promoveu o corte mais agressivo na taxa básica de juros desde o evento pandêmico. E lá no evento pandêmico, os senhoritos sabem exatamente o que aconteceu. A BTC, basicamente, aqui foi o evento pandêmico, catapultou de 3.850 e foi buscar 64 mil dólares. Foi aqui que o Fed promoveu um corte de 0,5 ponto percentual, como agora. Foi a última vez que ele tinha promovido um corte antes dessa atual oportunidade e que levou a BTC de 3 mil e poucos dólares para 64 mil dólares. E não é só isso. A China está startando uma flexibilização macroeconômica histórica. Eles vão injetar trilhões de dólares até 2025 na economia e começaram já. O Fed está começando uma flexibilização histórica. A liquidez global está aumentando e é bem provável que o M2, que mede a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos, desenhe uma nova máxima histórica, de novo agora nos dados de setembro. Já tinha desenhado nos dados de agosto. O quarto trimestre para as criptos e para a BTC acaba de começar. Ou seja, faltam apenas um mês para as eleições dos Estados Unidos. Em anos eleitorais, 100% das vezes a BTC performou de forma absurdamente expansiva. Ou seja, só se o sujeito for um mineral completo para não entender que essa oportunidade é uma grande oportunidade de compra. Essa tensão no Oriente Médio fez a BTC afundar temporariamente, mas tudo leva a crer que esse conflito, na sua totalidade, pode não estar totalmente precificado pelo mercado. Mas o fato é que, mesmo que esse conflito recrudesça para uma guerra total entre Israel e o Hezbollah e Israel e o Irã, não há como negar que essa acumulação só vai levar a BTC para patamares ainda mais altos. É a minha leitura. Enfim, cada um tem que fazer a própria leitura. Ainda na seara fática, Bitwise registrou um pedido de lançamento de ETF de XRP junto à SEC no mercado norte-americano. Na seara geopolítica e finanças internacionais, mercados asiáticos caem, o petróleo avança, subiu mais de 5% nas últimas horas devido ao aumento das tensões no Oriente Médio. Ainda na seara fática, Irã diz que o ataque a Israel terminou, mas crescem os temores de que a resposta israelí possa eventualmente criar uma guerra total entre os iranianos e os israelenses. Os Estados Unidos, através do chefe do Pentágono, o Lloyd Austin, reportou que o Pentágono está bem posicionado contra o Irã e os Estados Unidos alertaram que um conflito total entre o Irã e Israel vai impor uma pesada baixa para o Irã. Ou seja, Israel tem o apoio irrestrito dos Estados Unidos. É bem provável que a resposta iraniana tenha terminado. Agora Israel tem que calibrar a resposta ao Irã
para não criar uma guerra total entre Israel e o Irã. O fato é que todos os proxies iranianos, Hezbollah, Hamas, os rebeldes iemenitas Houthis, estão todos sendo aniquilados. Agora, se Israel quiser vir para cima, que se o Irã quiser ir para cima de Israel, tudo vai depender da resposta israelí a esse ataque das últimas horas. Se houver efetivamente uma guerra total entre Israel e o Irã, os Estados Unidos fatalmente vão ter que entrar na jogada. Se os Estados Unidos entrarem na jogada, fatalmente a Rússia vai ter que se posicionar em favor do Irã. Gente, se isso acontecer, eclodiria uma terceira guerra mundial. Se eclodisse uma terceira guerra mundial, nenhum ativo estaria a salvo de alguma volatilidade. Mas na minha leitura, essa possibilidade de uma guerra total entre Israel e o Irã vai ficando cada vez mais remota, ainda mais diante desse posicionamento do Pentágono, que diz que está bem preparado para um possível conflito Israel e Irã, e o Irã vai sopesar isso, e é bem provável que o ataque iraniano, como eles mesmos reportaram, tenha terminado. O Irã falou, o ataque a Israel terminou. Ou seja, na minha leitura, tudo leva a crer que isso foi só mais uma oportunidade de embarque que está se desdobrando. No 6 horas não tem como negar, a BTC está absolutamente sobrevendida, vai acabar escalando. Lá no mensal, que eu reportei agora há pouco para os senhores, a gente já iniciou essa onda 5 que vai levar a BTC em direção a mais de 200 mil dólares, em que pese louváveis opiniões em contrário, mas o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento tem que ser menos que um mineral. Quem não tem estômago para surfar uma volatilidade ligeiramente perturbadora como essa, não merece surfar retornos igualmente perturbadores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Total 3, Atom, Kusama, Solana. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.